Bem, pessoal, mais uma vez, nós voltamos, então, para a segunda parte, né, a segunda parte dessa primeira aula, onde nós trataremos, dessa vez, da associações de elementos, né, resistores, indutores e capacitores, e também dos divisores de tensão e de corrente, tá certo? Com relação à associação de componentes, né, nós temos basicamente duas formas, né? Série ou paralelo. No caso de resistores, nós teremos ainda duas associações que acredito que vocês não tenham visto até hoje, né? Que são delta e Y, né? Com relação à associação de capacitores, né? Então aqui a gente vê na figura N capacitores em paralelo. O que caracteriza uma ligação em paralelo, né? As tensões são iguais. Então, a tensão nesse elemento, nesse capacitor N, é a mesma tensão em C3, que é a mesma tensão em C2, a mesma tensão em C1, tá? Porém, as correntes, elas são diferentes, tá? I1 diferente de I2, diferente de I3, diferente de IN, considerando que as capacitâncias são diferentes. Se as capacitâncias forem iguais, essas correntes serão iguais também, certo? Bem, aqui, pela lei de Kirchhoff das correntes, vocês verão isso na próxima aula, né? Mas já adiantando que a soma de todas as correntes aqui, ela é igual à corrente total. Então, esse aqui é um nó único, tá, gente? Então, se eu não tenho nenhum elemento entre esses terminais de componentes, eu tenho, então, aqui um nó único aqui em cima e um outro nó único aqui embaixo, tá? Então, são apenas dois nós, certo? Então, se eu tenho dois nós, eu tenho uma corrente entrando e você tem várias saindo, tá, nesse mesmo nó. De modo que a soma dessas correntes aqui em cada ramo é igual à corrente total, que é a corrente dessa fonte de corrente aqui. Tá? Se eu quiser substituir todos esses capacitores por apenas um capacitor, né, ou seja, o capacitor equivalente, a capacitância equivalente, seria então a soma de todas essas capacitâncias aqui, né, que é esse circuitinho aqui. Já se eu puser esses capacitores na configuração série, tá, o que caracteriza uma ligação série? As correntes, a corrente é uma corrente única, tá? Ó. Então, a corrente que passa em C1 é igual a C2, que é igual a C3, que é igual a Cn, tá? Então, uma corrente única, não tem para onde ela correr, né? Só vai fluir por aqui mesmo. Porém, as tensões, elas são diferentes, considerando que os capacitores são diferentes. Se forem iguais, as tensões também serão iguais, tá? Então, você tem aqui C1, uma tensão associada a V1, e C2, V2, C3, V3 e CN, VN. De modo que, se eu somar todas essas tensões aqui, pela lei de Kirchhoff das tensões, vocês verão isso na próxima aula, tá? Eu tenho que a tensão, a soma das tensões vai ser a tensão total aqui, que alimenta esses capacitores, tá? Se eu quiser substituir todos esses capacitores por um apenas, né, ou seja, encontrar um equivalente, né, eu posso fazer isso encontrando os inversos, as somas dos inversos de cada um desses capacitores, né? Então, 1 sobre C equivalente vai ser igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, mais 1 sobre Cn, certo? Em relação aos indutores, né, a configuração paralela, tá? Eu tenho também que as tensões elas são iguais em todos os indutores, porém as correntes elas são diferentes em cada um desses ramos, considerando também que as indutâncias são diferentes. Se elas forem iguais, todas essas correntes serão iguais. Somando todas essas correntes, por Kirchhoff eu tenho uma corrente total, tá? Que sai da fonte. Se eu quiser obter apenas um indutor, né, equivalente, né, eu faço, então, a soma dos inversos de cada uma das indutâncias dos ramos, tá?
Veja que ela é equivalente à associação série, né? Que a série de capacitores, veja que a paralelo de indutores tem uma equação similar, certo? Bem, se eu fizer a associação séria, né? Mais uma vez lembrando que a associação séria, a corrente é igual em cada um dos indutores, né? Então, a corrente é igual, porém as tensões são diferentes, né, se os indutores forem valores de indutâncias diferentes, né? Se as indutâncias forem iguais, as tensões serão iguais. Somando todas essas tensões, né, você tem, então, a tensão total, segundo a lei de Kirchhoff, as tensões. Tá? Se eu quiser obter uma única indutância equivalente, né, eu somo todas as indutâncias, né? Fórmula similar aos capacitores em paralelo, né? Já os resistores, né? Eu tenho aqui uma configuração série de resistores, nesse caso 2, mas poderia ser diversos resistores, né? Eu tenho aqui também, né, segundo a lei de Kirchhoff, que as quedas de tensão, né, quando você tem correntes passando nos elementos, você tem, então, quedas de tensão, né? Então, quando você tem queda de tensão, você tem uma queda de tensão V1 aqui e uma queda de tensão V2, tá? Se eu somar V1 e V2, eu vou obter a tensão V, né? Mas se eu tiver N resistores, eu vou ter uma somatória dessas tensões aí, né? Para que eu obtenha a resistência, né? Na verdade aqui é resistência equivalente, eu faço então a somatória de todas as resistências, né, que tiver em série, tá? E obtenho o resistor equivalente. Já na configuração paralela, né? Então, configuração paralela, as tensões são iguais, né? A tensão desse nó para esse vai ser a mesma desse nó para esse, né? Lembrando que isso aqui é um nó único, né, gente? Aqui você tem um nó que nós chamamos aqui de A, e aqui um nó que nós chamamos de B, né? Então, eu posso trazer esse ponto para cá, posso trazer esse ponto para cá, tá? Então, como não há nenhum elemento aqui nem aqui, né, a diferença de potencial daqui para cá é zero. Aqui também, né? A diferença de potencial é zero daqui para cá, então eu posso unir esses dois pontos aqui. Então, esses resistores têm o mesmo potencial entre eles, porém as correntes são diferentes se eles tiverem valores diferentes, né? A soma de 1 e 2, né, ou IN, dependendo se houver mais de dois resistores, né, vai ser, então, resultante, a corrente resultante, que é a corrente total, né? Para eu obter a resistência equivalente, basta eu fazer a soma dos inversos de cada uma dessas resistências, tá? Se eu tiver apenas dois resistores, né, eu trunco, né, a equação até aqui, né, e eu posso simplificar essa equação, né, fazendo com que R equivalente seja o produto dividido pela soma, né? Isso é muito comum, tá, gente? A gente usar essa equação aqui se você tiver apenas dois resistores, certo? Deixa eu só plugar aqui na tomada. A bateria arriando do notebook. Bem, se a gente tiver aqui, como eu falei, uma associação que não seja nem série, nem paralelo, né? A gente pode ter uma configuração estrela Y, ou então triângulo ou delta, né? Bem, veja que na configuração em estrela, né, você tem um ponto central aqui, né? E você tem esses terminais aqui, ó. Esse e esse aqui, né? Que são os extremos do Y, tá? Se eu puxar esse resistor para o lado de cá e esse para cá, eu vou ter essa configuração aqui, tá, gente? Então, o fato de ele visualmente não parecer um Y, mas é um Y, tá? Ou estrela, né? Eu posso ter essa outra configuração fechadinha aqui, ó. Veja que nessa configuração não tem o ponto central, que é esse aqui, o nó central, né?
Esse aqui é o nó central, que é esse mesmo nó aqui. Nessa configuração aqui, eu não tenho esse nó central, né? Eu tenho um loop aqui fechado, né? Eu também tenho 3 terminais, esse nó e este nó aqui, tá? Se eu puxar esse resistorzinho RA para cá e esse RB para cá, eu posso ter isso aqui, tá, gente? Então, isso aqui também é um delta, embora seja um quadrado aqui, mas enxergue esse quadrado como um triângulo, tá? Então, se eu unir esses dois terminais, como foi feito aqui, eu formo, então, um triângulo, tá? Então, é importante que vocês treinem os olhos, tá? Para enxergar, ó, o que não parece ser um triângulo como um triângulo, tá? E o que não parece ser um Y como um Y, certo? Bem, vão ter, se eu encontrar uma situação como essa, tá? Muito provavelmente, tá? Eu vou ter que fazer uma transformação de Y para delta ou de delta para Y, tá certo? Para que eu simplifique o circuito e eu possa encontrar o resistor equivalente, tá? Uma vez que se eu usar as técnicas de resistência série e resistência em paralelo, eu não consigo obter o resistor equivalente se tiver nessa configuração delta ou Y. Então, aqui eu tenho originalmente uma configuração Y, ou seja, eu tenho essa configuração interna aqui, ó, R1, R2, R3 e o N, o neutrozinho aqui no meio, tá? E eu quero obter essas resistências externas aqui, formando delta, tá? Formando o triângulo RA, RB e RC. Então, para que eu faça essa conversão, eu uso esse conjunto de equações. Eu tenho essas resistências R1, R2, R3, eu quero obter RA, RB e RC. Tá? Da mesma forma, eu posso querer o contrário, eu posso ter essa configuração externa, RA, RB e RC, e eu quero obter essa configuração interna, R1, R2 e R3, e o ponto neutro aqui. Então, faço uso desse outro conjunto de equações aqui. Eu tenho RA, RB e RC, e eu quero obter R1, R2 e R3. Tá? R1, R2 e R3. Bem, mas como é que você vai fazer essa conversão? Como é que eu vou saber se eu vou converter de delta para Y ou de Y para delta? Tá? Eu tenho aqui um exemplo, né, de um circuito em que eu tenho um conjunto de resistores, né, uma fonte de tensão ideal, né, essa fonte de tensão, ela é uma fonte de tensão ideal que se mantém, né, ela é não controlada, né, então ela se mantém sempre nessa tensão de 120 volts, e eu tenho diversos valores aqui de resistores. Eu tenho aqui um nó que eu chamo de A, outro nó que eu chamo de B, lembrando que isso tudo é um nó único, tá, gente? Nós veremos isso com mais clareza em aulas seguintes. Tá? Eu tenho o nó C e o nó N aqui. Eu quero obter o resistor equivalente entre A e B, tá? Então eu quero simplificar tudo isso aqui. Se eu for usar as técnicas de resistores em série ou resistores em paralelo, eu não vou sair do lugar, tá? Porque não é, nenhum deles está em série e nenhum deles está em paralelo, tá? Então, o que é que eu posso fazer para chegar numa configuração série ou paralelo, né? Ou mista, série e paralelo? Eu vou fazer uma transformação de delta para Y ou de Y para delta. Nesse caso aqui, eu vou fazer de delta para Y, tá? Porque, na verdade, eu vou converter de Y para delta, né? Porque eu tenho aqui essa resistência e essa, que são essas aqui, eu mantive, ó. E eu tenho, gente, um Y aqui, ó, é preciso enxergar, tá? Eu tenho um Y aqui, ó, formados pelos nós A, B e C aqui, ó. Então, esses 3 resistores estão na configuração Y, ou estrela, certo, gente? Então, eu vou converter essa configuração estrela em delta para que haja uma simplificação e eu consiga obter o resistor equivalente, certo?
Então, eu poderia usar uma outra técnica, uma outra maneira de resolver, sim, tá? Eu tenho aqui, ó, também um Y, aqui, ó. Eu tenho um Y aqui formado por esse resistor, esse e esse. Eu poderia transformar esse Y em um delta também, tá? Obviamente que o valor do resistor equivalente tem que ser igual, tá? Eu poderia teria uma outra maneira, sim, teria uma terceira maneira, tá? Se vocês observarem aqui, tem um delta aqui, ó, formados pelos nós A, B e N. Isso aqui forma um loop, aqui é um delta também, tá? Eu poderia transformar esse delta em um Y, tá? Bem, mas aí vamos optar por essa transformação desse Y aqui em delta. Então, veja que os nós A, B e C devem ser mantidos. Esse neutro vai desaparecer, tá? Então, usando aquelas equações que nós mostramos anteriormente, eu obtenho, então, esse delta aqui, ó. Aqui é o nó A, aqui é o nó B, e aqui é o nó C, tá? Veja que o neutro não mais existe, tá? Quando eu faço essa conversão, esses três resistores desaparecem. Eu vou encontrar esse resistor R de A para B, um resistor de A para C, um outro resistor de B para C, que são esses três aqui, tá? Veja que essa resistência de 30 ohms foi mantida, tá? Agora, o que, que eu vou fazer? Agora, eu posso associar esses dois resistores em paralelo, ó, tá? Que eu obtenho esse valor aqui, 21, tá? Usando aquela formulinha que nós vimos, dois resistores em paralelo. Esse resistor aqui, ó, de 17,5, ele vai ficar em paralelo com 12,5, tá, gente? Ó. Então, em paralelo por quê? Porque essa tensão daqui para cá, ó, é a mesma tensão daqui para cá. Mesmo ele estando em diagonal, isso não muda nada, tá? Então, esse resistor está em paralelo com esse, eu vou fazer o paralelo dele e obtenho essa resistência de 7,292 ohms. Já esse resistor de 35 ohms está em paralelo com esse de 15, a mesma situação daqui de cima, tá? Eu vou fazer o paralelo desses dois resistores e obtenho esse resistor de 10,5. Agora fica simples eu enxergar que esses dois resistores estão em série, né? Ou seja, a mesma corrente que passa nos dois aqui. Eu faço a soma desses dois aqui, né? E quando eu obter essa equivalência aqui, eu faço o paralelo com 21, tá? E aí eu obtenho uma resistência total equivalente entre os nós A e B, ok? Mas isso aí requer treino, tá, gente? Requer treino. Eu posso associar fontes, né, de tensão e correntes também. No caso das fontes de corrente, eu posso associá-las em paralelo, tá? Em paralelo aqui você tem, então, três fontes em paralelo de corrente, tá? E eu quero obter uma corrente total. Como essas correntes estão submetidas à mesma tensão, ó, elas estão em paralelo, né? Essa tensão daqui para cá é a mesma daqui para cá, que é a mesma daqui para cá. Eu vou somar, gente, as correntes que estiverem no mesmo sentido, tá? Ó. Então, eu somo I1 e I3, eu subtraio I2, tá? I1 menos I2 mais I3, tá? Se esse resultado for positivo, né, eu mantenho essa seta para cima. Se for negativo, ela vem para baixo, tá? Se eu tiver agora a associação de fontes, né, em série, eu tenho, então, nesse caso aqui, né, três fontes em série, ou seja, a corrente que está atravessando as fontes é a mesma, tá? Essa corrente vem por aqui e atravessa as três. Eu vou obter uma fonte equivalente, tá? VAB, somando quem tiver polaridade aditiva. Qual que é a polaridade aditiva? Imagine se eu tivesse aqui duas pilhas de 1,5 volts, né? Essas pilhas comuns que vocês compram aí, tá? Então, veja que o positivo está no negativo, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de uma polarização, uma configuração aditiva, tá? Então, eu vou somar essas duas tensões aqui, ó, V1 e V2. Como o V3 está uma formação subtrativa, tá? Eu vou subtrair esse valor de V3, tá?
E essa polaridade aqui vai se manter de acordo com um sinal aqui, né? Se for positivo, ela se mantém. Se for negativo, eu inverto, né? Passa a ser mais aqui embaixo e menos aqui em cima, certo? Isso tudo regido pelas leis de Ohm, tá? De Kirchhoff, melhor dizendo, né? Não tem sentido eu falar em fontes ligadas em série, tá? Porque quando eu ligo fontes de corrente, quando eu faço a conexão de fontes de corrente, eu determino a corrente em cada um desses ramos, tá? Se eu estivesse excepcionalmente em série, que vocês não vão encontrar isso, né? Eu iria encontrar em conflito, né? Porque eu não saberia qual a corrente do ramo, né? Se é a corrente dessa fonte ou de uma outra que esteja em série aqui, tá? Então, não faz sentido fontes de corrente estarem em série. Elas podem se apresentar em paralelo. Da mesma forma que as fontes de tensão, elas podem se apresentar em série, nunca em paralelo, porque se elas estivessem em paralelo, suponhamos, né? As tensões dos terminais dela, elas poderiam entrar em conflito, né? Seria a tensão de uma fonte ou de outra, né? Então, não tem sentido fontes de tensão em paralelo. As fontes de tensão, elas são podem estar configuradas em série, tá? Beleza? Com relação a divisores de tensão e de corrente, né? Nós vamos através de resistências em série e resistências em paralelo, né, fazer essas definições, né? Lembrando que nessa primeira unidade nós só trabalharemos com resistores, tá? Como elementos passivos. Capacitores e indutores, nós passaremos para aulas posteriores, tá? Quando estiver trabalhando com fontes de tensão alternada, né? Fontes de tensão contínua, a gente só vai trabalhar com resistores, porque capacitores e indutores, um capacitor em corrente contínua, ele se comporta como um circuito aberto, né? E o indutor em corrente contínua como um curto-circuito, como um simples fio, né? Então, eles vão ter maior participação com o uso de corrente alternada, tá? Então, aqui eu tenho uma configuração série de resistores, tá? Tem 2 aqui, mas poderia ser N resistores, né? Então, veja, gente, configuração em série, a corrente é a mesma, né, entre os 2 resistores, né? E a fonte, então, só essa corrente I circula aqui, tá? Ó. De modo que esses resistores estão consumindo potência, tá? E a fonte de tensão está fornecendo potência. Então, se eu quiser obter essa tensão aqui, V1, tá? Eu encontro através dessa equação aqui. V1 vai ser o valor do resistor dividido pela soma dos 2 resistores, tá? E no caso da tensão em cima de R2, né, a queda de tensão, né, vocês vão ver esse termo, né, queda de tensão, ou a diferença de potencial, né, ou a tensão, P2 vai ser a própria resistência R2 dividido pela soma das duas resistências, né? Multiplicado sempre, tá, gente, pela tensão que está alimentando os dois, tá? Sempre, aqui. Veja que essas equações, elas são muito parecidas, né? Os denominadores são iguais, né? Você tem a multiplicação pela tensão total aqui. O que muda no numerador é exatamente o índice, né? Você tem, se você quer a tensão no resistor R1, você tem V1, né? Se quer uma tensão no resistor R2, você tem V2. Então, o numerador vai ter sempre a resistência que você quer obter essa tensão, tá? Mas, se você tiver N resistores aqui, né, vários resistores, né, você tem uma fórmula genérica, né? Aqui é o caso particular de apenas duas resistências, mas se tiver um número maior de resistores, você tem essa fórmula genérica aqui, né? No caso de resistências em paralelo, você tem, então, um divisor de corrente, né? Aqui você tem correntes diferentes, como nós já dissemos, né? E essas correntes, elas são regidas por essas equações, tá? Então, I1 vai ser R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total, né? I2, que é essa corrente aqui, vai ser
a resistência R1 dividido pela soma das duas resistências, multiplicado pela corrente total, né? Veja que a diferença dessas equações para essa aqui que nós vimos de divisor de tensão é só o numerador, né? Numerador, obviamente, e a tensão aqui, né? Veja que, nesse caso aqui, para obter a corrente 1, né, você vai pegar o numerador, vai ser, então, a resistência no ramo oposto, né? Então, a resistência R2. Se eu quero a corrente no resistor R1, eu ponho no numerador a resistência R2, tá? Vezes a corrente total. No caso da corrente 2, eu ponho a resistência no ramo oposto, R1, multiplicado por I, dividido por R1 mais R2. No caso de uma configuração com N resistores, né, com vários resistores aqui, a gente tem essa fórmula genérica. Veja que nós estamos usando a condutância, tá, gente? Então, a condutância é o inverso da resistência, né, gente? Então, lembra lá, né? Nós vimos na primeira parte dessa aula 1, né? Então, G1 é 1 sobre R1, G2 é 1 sobre R2, né? E assim por diante. Gn é 1 sobre Rn, né? Que é a corrente total, né? Então, aqui é a corrente do ramo, né? Então, se eu quiser, eu posso aplicar, né, aqui também, né? Então, eu vou ter apenas G1 e G2, né? E essa corrente aqui é a corrente total, né? Preciso encontrar, eu já tenho a corrente total, quero encontrar cada uma das correntes nos ramos, tá? No caso particular em que eu tenha uma resistência em paralelo com ela, um curto-circuito, tá? Um curto-circuito, um fio que liga um nó ao outro, tá? Eu tenho, então, a resistência zero, né? Como nós já vimos. Quando a gente faz isso, preste atenção, isso aqui vai ser extremamente importante em algumas situações, tá, gente? Quando você coloca um curto-circuito em paralelo com o resistor, você está anulando o resistor, tá? Que está em paralelo. Então, nesse caso aqui, como eu estou colocando um curto-circuito na resistência R1, tá? Veja que a corrente em R1 passa a ser zero. Por que zero? Porque, pela lei de Ohm, a diferença de potencial desse nó para esse aqui passa a ser zero, né? Porque eu liguei esse nó nesse, ó, tá? Então, I é igual a V sobre R, né? Como V é zero, né? Que eu estou ligando, a diferença de potencial daqui para cá é zero agora, né? Então, zero sobre R, eu tenho, então, zero a corrente, tá? E essa corrente total, gente, que se dividiria aqui, ela passa totalmente por esse curto, tá? Totalmente essa corrente vem para cá. Essa aqui passa a ser zero, tá? Então, é mesmo que não haver esse resistor, né? Não faz a menor diferença aí. E no caso de eu ter um circuito aberto, né? Ou seja, uma resistência muito alta, né? Onde essa corrente praticamente é zero, né? Já que não tem passagem para a corrente, ou essa passagem é muito complicada, já que a resistência é muito alta, né? Então, veja que o que acontece, essa corrente passa a ser zero, e a corrente total, ela passa a ser toda por aqui, tá? Porque não há caminho para ela, então, é uma lei da natureza, vai procurar sempre um caminho mais simples, né? Então, se esse caminho aqui é mais simples para ela, né? Então, ela vem toda por aqui. A mesma coisa nesse caso, né? O caminho mais simples, né? Sem resistência é esse aqui, né? Então, ela percorre esse caminho aqui, tá? Nesse caso aqui, ela vai percorrer a resistência, que é muito melhor ela passar por uma resistência de um valor, digamos, 1 kΩ, tá? Do que uma resistência de 1 giga-ohm, tá? Um valor muito grande, né? Ok, gente? Então, por hoje ficamos por aqui, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios, tá? E vamos publicar esses exercícios para vocês estudarem, tá? Mas não deixem de consultar as referências que nós passamos para vocês, beleza? Então, até a próxima. Tchau.